Muitos de nós ouvimos muitas pessoas pregarem, falarem, debaixo da unção, da revelação de Deus sobre a mulher samaritana. Vemos que aquela mulher tinha uma história muito triste, uma vida muito sofrida. Jesus disse: dai-me de beber. E é tremendo essa passagem bíblica, porque Jesus estava indo para outro lugar. Note que no versículo 3 diz: deixou a Galileia e foi outra vez para... Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Aí vem o outro versículo dizendo que era-lhe necessário passar por Samaria. Andou mais, caminhou mais, sofreu um pouquinho mais. E ali onde ele estava, e o horário que ele estava ali era meio-dia. Sol, muito quente, calor. Não era um horário comum de qualquer pessoa ir ao poço para tirar água, porque normalmente esse horário, o nível da água desce. Se o nível da água desce, certamente o poço fica quase que seco. Então, naquele horário não era um horário comum de ninguém passar ali para buscar água naquela fonte, naquele poço. Jesus estava indo para a Galileia, mas, olha só, e era necessário passar por Samaria. E eu quero frisar esse versículo porque muitas das vezes na minha vida, na tua vida, em nossas vidas, nós achamos ou achávamos que estávamos ou que estamos esquecidos. Talvez por causa dos problemas que nós vivemos em nossa vida, talvez por causa das lutas, das adversidades que vivemos em nossa vida, talvez por causa dos problemas familiares, talvez por causa dos problemas que temos na sociedade. E aí começamos a nos encolher, a nos diminuir tanto por causa da afronta, por causa da luta, por causa da adversidade, que nós ficamos à margem de tudo. Já viu aquelas pessoas que não gostam nem de ir em festa? Mas não é porque não gosta de festa. Muitas delas não se sentem confortável pensando nos olhares das pessoas que vão estar naquela festa. Às vezes pela condição social, financeira, porque numa festa, né, é normal das pessoas escolherem as suas melhores roupas, não é verdade? Né? As irmãs, as mulheres vai saber, né, explicar bem esse negócio. Porque quando tem festa, é o dia todo no cabelo. Mas tem que ter um dia para a unha, não é verdade? E tem que ter um dia para medir a roupa. Irmãos, é uma semana de preparação para uma festa. E aí você imagina que alguém que não tem condição, ela não tem condição de fazer o cabelo, medir a roupa, fazer aquela unha. Então quando chega o momento da festa, ela fica à margem da festa pela sua condição social financeira. Então muitos de nós, eu estou só dando um exemplo aqui, irmãos, do que acontece na sociedade. E o que muitas das vezes nos coloca à margem ou fora. Aquela mulher, ela vivia uma questão complicada da sua vida. Porque o prazer que ela buscava, talvez aquela mulher ela tinha um sonho até de ter uma família. Mas era uma pessoa infeliz, porque ela buscava a alegria nos homens. Ela buscava se completar ou ter a sua vida preenchido, vazio na sua vida, nos relacionamentos. E aquilo, por talvez ela ter tentado 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não ter sido feliz, ela era uma mulher marginalizada. E aquela mulher, por ela ser uma mulher marginalizada, muitas mulheres se afastavam dela. Porque talvez aquelas que eram casadas diziam assim: eu não quero contato com ela, com essa mulher não para com o homem, vai querer tomar meu marido. E aí
para refletir e analisar o contexto social daquela mulher, que ela vivia praticamente à margem da sociedade naquele tempo. Note que depois que ela tem um encontro com Jesus, ela vai evangelizar. E ela vai falar de Jesus, mas ela não fala com mulheres, ela fala com homens. Ela tinha mais contato com homens do que com mulheres. E aí a coisa vai ficando estreita, irmãos, porque assim, Jesus ele conhece o meu contexto social e conhece o teu contexto social. Jesus ele sabe o que você tem na mesa da tua casa para comer. E ele sabe o que falta também na mesa da tua casa. Jesus sabe, aleluia, a roupa que você escolheu para vir, se você não tinha outras opções e talvez desejasse até roupas melhores para estar. Jesus conhece o teu contexto social, ele sabe o que você passa, ele sabe o que você vive. Deixa eu te falar uma coisa, ele sente também a dor que você sente. Porque quando fala que Jesus se movia de íntima compaixão, quando se fala de íntima compaixão é que ele sentia a mesma dor que a pessoa sentia. E era por isso que aquelas vidas eram transformadas. Porque ele tinha a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa e sentir a dor que ela sentia. E eu fico imaginando que agora Jesus chega, e quando chega naquela região, ele não estava indo para ali. Mas era necessário por causa de quê? Você entendeu? Aleluia! O Senhor desviou, aleluia, a rota para a direção de onde ele estava indo, andou mais, aleluia, ao meio-dia ele está ali naquele poço, aleluia, e olha, irmãos, que ele está ali e manda os discípulos ir comprar pão, ir no mercado, vai lá resolver os mistérios. Vocês estão com fome? Eu espero aqui. E ele fica sentado ali, mas eu tenho uma coisa para te dizer, aquela mulher vai ali para buscar água, mas ela não imaginava que havia um encontro marcado. Não era como um outro encontro que ela talvez queria buscar para sua vida, mas havia Jesus decidiu passar ali e falou: vou esperar ela. E talvez tu pergunte por que ele mandou os discípulos ir comprar pão, se ele estava com sede. Quando Jesus manda os discípulos ir comprar pão, ele está dizendo assim: eu não quero que os discípulos se escandalizem. Por quê? Porque o judeu tem esse negócio, ele não fala com mulher, mulher não fala com homem, tem esse negócio. Imagine se ele começasse a conversar com aquela mulher, o que talvez os discípulos pensariam. Olha o meu irmão que está do seu lado e fala assim: você entendeu? Quando Jesus quer conversar contigo, ele prepara particular. É onde ninguém vê, onde ninguém vai, onde ninguém está, onde ninguém quer ir. É lá que ele te encontrou. Foi lá que ele te encontrou. No contexto daquela mulher, ela vai ao meio-dia tirar água. Por quê? Porque as mulheres iam tirar água, mas iam mais cedo. Entendeu? E ela decide no horário que não tinha ninguém lá para julgar ela. Que não tinha ninguém lá para poder vigiar o que ela talvez iria fazer. E quando ela chega ali pensando em tirar a água e ir embora, Jesus fala: me dá água. E aquela mulher identifica pela sua fala que ele era um judeu. E ela diz para ele: como você, sendo judeu, me pede água para beber, sabendo que o nosso povo não se fala? Sabendo que existe um problema entre nós. Aquele poço quem cavou? Aquele poço quem cavou? Deu para quem? José. Você está entendendo? Era uma briga de família. Vamos dizer a igreja A e a igreja B. Jesus está no meio. E Jesus está no meio. Mas a gente não se fala, mas Jesus está no meio. Aí aquela mulher fala assim: como tu me pede água, sendo tu judeu e eu samaritano e o nosso povo não se fala, existe uma contenda, um problema entre nós. E olha, você não me fez nada, mas isso acontece já de muito tempo. E eu falo para aquela mulher: se tu soubesse quem te pede água, é você que pediria. E eu e daria água viva.
necessidade de ficar voltando aqui para buscar. Olha pro meu irmão, dá um sorriso e fala, entendeu o mistério? Jesus vai saciar a tua sede. Aquela volta daquela mulher, aquele poço, representa religiosidade. Quem tem Jesus não fica preso à religião. Quem tem Jesus não se sente maior, melhor. Aperta a mão desse irmão que está atrás e fala assim, ô meu irmão, nós somos do mesmo tamanho. Pai que é grande! Pai que é grande! No contexto social daquela mulher, deixava ela de fora de tudo. Mas Jesus decidiu trazer ela de volta. Reinseri-la. E quando Jesus traz ela de volta e reinsere aquela mulher, todos ficam espantados com o que aconteceu. Nós vemos que dentro desse texto bíblico, e esse é muito forte, Jesus fala para os discípulos, eles vão lá, compra lá o pão, vai lá no mercado. Lembra que eu falei? Como que eles talvez iriam pensar se visse Jesus? Continuando a leitura, no verso 10 em diante, assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Olha só, irmãos. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer beber desta água tornará a ter sede. Note que aquela mulher, a questão, o contexto era tão sério que ela pensava, se esse poço acaba, acabou para todo mundo. Porque era como assim, ela está dizendo assim, olha, tu pensa que tu é melhor do que Jacó? Ele cavou esse poço. Toda a geração, toda a família dele foi alimentada por esse poço e hoje somos nós. E como tu diz que vai me dar água e água viva? Está se colocando acima do meu mestre? Está se colocando acima de Jacó? A religiosidade destrói. A religiosidade faz as pessoas brigarem. A religiosidade faz as pessoas se afastarem de Deus. Então a briga era muito séria. E quando ela fala com Jesus, ela não está falando de qualquer coisa de boca para fora. Ela está falando que ela entendia. No verso 13, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber essa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, primeiro ele fala lá em cima, se tu conheceras o dom de Deus, você lhe pediria a ele água. E agora ele está dizendo o quê? Mas qualquer que beber da água que eu lhe der. Ele ali agora já está se manifestando como uma fonte. Você não entendeu, moça? Você não entendeu, não, moça? Você está preocupado com essa matéria, mas que eu tenho para te dar, você não imagina. Mas eu vou entrar no assunto contigo para tu entender. E aí ele continua dizendo, verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui retirá-la. Olha só, disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Preste atenção como agora Jesus ele começa a aprofundar a conversa. Você entendeu ou não entendeu? Ela está pensando assim, eu tenho que ficar voltando aqui para poder buscar água. E ele fala assim, se tu soubesse quem te pede água, e lá na frente ele fala assim, a água que eu der, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E aquela mulher se interessa pelo assunto,
e fala assim, então me mostra então. Você pode então me dar dessa água? Mas a ideia de Cristo não era falar de uma água comum como essa. Ele só estava puxando o assunto. Jesus não estava com sede. Ele só estava puxando, era uma maneira de entrar no assunto. E ele diz para ela assim, vai lá e chama teu marido. E a coisa começa a ficar séria. Porque olha só, ele diz, a água, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. E ele fala assim, mulher, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você entendeu como a coisa vai ficando séria? Jesus já passa do contexto social e começa a entrar no contexto particular dela. A coisa fica séria porque Jesus começa a entrar na vida particular dela. Por quê? Porque aquela mulher ela tinha um problema. Jesus, quando fala dela ficar voltando ali para buscar água, ele estava dizendo assim, olha, com outras palavras, você é uma pessoa infeliz. E aonde você busca a felicidade, aleluia, você sempre tem necessidade de ficar voltando. E é por isso que você nunca se sente completa. Mas no dia que você conhecer a verdadeira a felicidade, você não vai ter mais necessidade. Porque de dentro de você vai jorrar rios de água viva. A coisa fica séria. Olha como acontece. Ela fala que não tem. Ele disseste bem, porque tu já tiveste 5 e não eram teu. E o que tu tá também não é. E aí ela diz, olha, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és. Já mudou o negócio. Porque era um camarada só que queria água e tinha problema, que era judeu, que era samaritano. Só que agora ela começa a reconhecer a unção. Eita, Jesus! A graça! Aleluia! Aí está o mistério, irmãos. Quando ela começa a reconhecer, ela diz, eu vejo que és profeta. Por quê? Porque ele agora mostra para ela coisas profundas. Ela já entende que o assunto agora começa a mudar de direção. Não é mais sobre aquela água, aquele poço de Jacó. Era o buraco que havia dentro dela, o vazio que havia dentro dela. Precisava ser preenchido. Oh Deus, amado. Disse-lhe Jesus a mulher. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Lembra que eu falei sobre a religiosidade? Você entendeu o mistério? Jesus não falou nada, não estava falando nada com ela de onde é o lugar, aonde é que adora, não tinha nada a ver com isso. A conversa era outra. Quando ela entra no contexto religioso, ela está mudando de assunto porque ela ficou constrangida. Aleluia. É mais ou menos assim, tu não tem autoridade para falar comigo sobre esse assunto. Tu não tem autoridade, porque vocês acham que o lugar de adoração é em Jerusalém, nós achamos... Aí, ó, Jesus olha para ela, e eu fico imaginando, né, irmãos? A graça transbordante em Cristo, aleluia, fluindo e constrangendo aquela mulher, ela sentindo constrangida. Hoje está chegando essa conversa, era só algo que ele me pediu, e agora ele está revelando a minha vida, e agora ele está mostrando para mim que eu tenho dentro de mim um vazio que precisa ser preenchido, e agora ele já sabe que eu não tenho nem marido, a coisa está séria, como é que fica? Ele já descobriu que eu sou uma pessoa infeliz. Aí olha só, disse-lhe a mulher, Jesus respondendo para ela, porque ela falou sobre o local de adoração onde era. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque o Pai o adora. Por quê? Porque a religiosidade, ela tira toda a glória de Deus.
pessoa religiosa, ela não consegue adorar o Senhor, porque ela adora a religião. Ela bate no peito para dizer que é ela. Ela bate no peito para dizer é o meu. Né? Às vezes a gente fica até um pouco constrangido porque tem uma fala popular que nós que somos pastores, que dirigimos igreja, acontece muito isso. A gente vai visitar determinado local, aí damos lá o nome da igreja, tal, direitinho. Aí as pessoas, para encurtar o caminho, para o nome da igreja, falam assim, a igreja do pastor fulano. E a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. A igreja não é de pastor A, B, C ou D. Eu costumo dizer que nem pastor sou, eu estou. Por quê? Porque Deus me colocou numa posição porque eu sou um pastor. E eu vou ter que prestar conta das ovelhas do rebanho que pertence a Ele, como foi bem dito aqui. Como foi bem falado aqui. Então a responsabilidade só vai aumentando. Quanto mais você conhece o Senhor, mais tu se aproxima dele e mais responsabilidade você tem. Mais pesa sobre os teus ombros a responsabilidade. E aquela mulher começou a conhecer ele de uma maneira que ela não imaginava. Até então ela era uma pessoa qualquer que estava pedindo água. E agora ela buscou a pretexto de que era judeu para encurtar a conversa. Só que a conversa foi prolongando e depois ela entrou no contexto religioso. E agora no contexto religioso ele fala assim, vocês adoram o que vocês nem conhecem. Você está entendendo? Ela está dizendo assim, a tua religiosidade impediu você de conhecer o dom de Deus. O próprio está falando contigo e tu está pensando em lugar de adorar. O problema é que a religiosidade impede isso. E aí a coisa fica séria, por quê? Porque o assunto continua. O papo não acabou. Não, mas dá um sorriso, faz a cara de profeta, o assunto não acabou. O papo continua. Quando eu falo que vou falar sorriso com o irmão, a gente acha que o profeta dá aquele sorriso, olha aquela cara de profeta, dá aquele sorriso. Cuidado só para não pular a roxa. E faz aquela cara de profeta e fica com o rolo. E fica todo mundo feliz. Amém? Aí ele continua dizendo, disse essa mulher, creia em mim, que a hora vem. E ele começa a dizer para aquela mulher, o problema não é o lugar. O problema não é o lugar. Oh, Jesus, pastor. O problema não é o lugar. Tem pessoas que mudam de cidade, tem pessoas que mudam de país, tem pessoas que já passou por 50 igrejas, mas não conseguem ser felizes, porque não encontrou Jesus em lugar nenhum desses. Tem pessoas que ficam com tanta raiva, porque já passou por tanta igreja e não encontrou Jesus, que se desvida por fazer espiritismo. Tem um montão que a gente conhece, porque não encontrou Jesus, porque era pessoa religiosa, estava só no ambiente, estava procurando coisas que só preenchidas e vazios, mas não achou Jesus. Mas deixa eu falar para você nessa noite, Ele está aqui. Ele está aqui. Eu não sei se você pode sentir a presença dele. Mas eu consigo sentir essa graça. Ele está aqui. Mas a hora vem. Fica tranquila. Está chegando a hora. Calma, está chegando a hora. Eu vou acabar com essa religiosidade. Eu vou acabar com esses altares que dividem. Eu vou acabar com isso. Maravilha. Sabe por quê? Porque nem o teu pai, Jacó, nem José, e nenhum dos judeus que vieram antes de mim, vão fazer aquilo que está prestes a acontecer. Porque eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Levanta a tua mão e fala aleluia. Deixa eu contar para vocês, depois que eu descobri isso, eu vivi em paz. Por quê? No início do ministério, eu acreditava que tem que ser bom pastor. Jesus é bom pastor, tem que ser bom pastor. Irmãos, eu não quero nunca mais ser bom pastor, porque o bom pastor é Jesus. Eu não tenho capacidade de morrer no lugar de ninguém. Eu falo, igreja, não, se não dá não, não vou morrer no lugar não, hein? Não, vou contar a história, irmão. Tem que ser crente e falar a verdade. Não, as ovelhas estão indo para aquele poder, né?
cara. Jesus é o bom pastor. Porque tem pessoas que são tão religiosas que ela fica assim, se não vir atrás eu não vou. É verdade. É desse jeito. Acabou o amor na igreja. Ó, não veio pra igreja, o problema dela. Mas ninguém me visitou. Entendeu? Era Jesus. Não foi pra igreja, tá uma semana sem ir porque tá na casa de um parente tirando férias. Aí quando volta não tem nem satisfação. Ninguém veio me procurar. Você tá entendendo? Porque não encontrou Jesus ainda. Porque não encontrou Jesus ainda. Porque certa vez ele está caminhando e o moço fala assim, eu quero te seguir. Quando for, ei, olha, já pôs pessoas familiares. Acho que eu não tem nem o que recordar, tem certeza? Deixa que eu vá me despedir. Não, meu filho, ó. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Quero seguir você. Jesus entrou logo no mistério para mostrar, para de dar desculpa. É desculpa de parente, é desculpa. Porque tem que agradar, tem que fazer bolo, tem que fazer comida. Ele chegou lá, não tem como ir na igreja, não tem como adorar. Deus sabe que é o contexto social. Jesus entrou na casa. Pegou, hein? Aleluia! Eita! Meu Deus! Eita glória! Essa hora vem! Agora é! Aleluia! Em que os verdadeiros aleluia! Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Isso por quê? Porque tem muita gente que tem a aparência que adora, mas no espírito não adora. E nem adora em verdade. Glória a Deus! Porque adorar em espírito está ligado a você ter uma consciência e um sentimento puro para com as coisas de Deus. Aleluia! Adorar em espírito e em verdade é entender, irmãos, que é maravilhoso nós estarmos aqui num culto desse, adorando, servindo ao Senhor, exaltando o nome do Senhor juntos, recebendo munição para voltar para a guerra. Está entendendo o mistério? Aleluia! Mas quando você chega na tua casa, a adoração continua. Quando você está no teu trabalho, a adoração continua. No bairro onde você mora, a adoração continua. Porque tem pessoas que só adoram dentro do templo. Só se falam dentro do templo e alguns nem dentro do templo se fala. Agora você vai imaginar e entender como é que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Há muitos que adoram, mas de lábio, de boca para fora. E quando ele está entrando nesse contexto, está dizendo assim, olha, a hora vem, chegou a hora. E o Senhor está à procura de verdadeiros. Ele está procurando. Se ele está procurando, olha aí, ó. Se ele está procurando é porque está difícil de achar. Se ele está procurando, é porque tem muitos que estão perdidos por aí. É verdade. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em e aí, nós fazemos aqui um exercício rápido. Você não precisa falar, não, nem se condenar e nem tentar se defender. Mas como você tem agido dentro do teu lar, com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos. Porque aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, não maltrata. Ah, porque fez isso comigo? Perdoa. Ah, porque só Deus sabe o que eu estou sentindo, então é por isso que ele está falando contigo hoje. Perdoa de novo. Verdade. Temos que rasgar essa capa da religiosidade, irmãos. Porque a gente pega a Bíblia para vir para a igreja, mas não abre ela em casa. E alguns nem a Bíblia pega para vir para a igreja, porque agora tem o celular. Aí aproveita e já começa a responder mensagem. Aí, ó, viu lá a foto chamando um coraçãozinho. Ele está lá, ele está adorando ao Senhor. Ele está curtindo lá. Quem está de férias, quem está na praia, ele está curtindo lá as fotos, os vídeos. Aleluia! Quem vai dar glória para Jesus? Está na casa, vem na igreja! E ele fala, olha, acho que um dia chegou, e agora? Porque o
o Senhor está à procura hoje. De verdadeiros. Aqueles que são de verdade. Que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando, e é hoje. E ele está dizendo para ela assim, ó, se você quiser, a coisa pode mudar. A mulher disse, eu sei que o Messias, olha só, que se chama o Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Você não entendeu ainda? Não, tu não entendeu. Olha só como é que é o mistério. Jesus para, o rolo desenrola, começa a mostrar os particulares dela. Lembra que eu falei que ela ficou envergonhada com o assunto, constrangida e tentou mudar de assunto? Aí agora, como ela viu que o negócio ficou sério, porque ela tentou, pelo contexto religioso, acabar com a conversa, sabe o que ela fez? Tentou desqualificar Jesus. Porque ela ainda não o reconhecia. Ela tentou desqualificar a mensagem. Jesus. Entende? Aceita. Aí você fica argumentando. Não aceita. A apóstolo está pregando, gente. E a meu roubo está descendo. Aceita. Por aí. Tem muitas samaritanas e samaritanos também por aí. Mas não é o bom, não. É aquele que ainda está precisando reconhecer Jesus. Aí o que ela faz? Como ela não conseguiu, por meio da religião, mudar de assunto e tirar Jesus de perto dela, ela pega, o que ela faz? Nós sabemos que o Cristo virá, e quando ele vier, ele nos ensinará. Mais ou menos assim, você não tem nada para me ensinar, não. Eu não estou cansado de ouvir o teu papo, nada, entendeu? Quando o Cristo vier, ele vai nos ensinar, entendeu? É ele que vai nos ensinar. Já está querendo me ensinar demais. Tem gente que é orgulhosa, está com um buracão na alma, sabe? Está explodido por dentro, a mensagem está vindo, o Senhor está querendo encher, o Senhor está querendo levantar, restaurar, mas o orgulho é tão grande, não aceito, só quando Deus falar comigo. Eita Deus! Eu lembro que uma vez aconteceu algo, isso tem quase uns 20 anos. Eu estava num determinado local próximo ao rio e conversando com um irmão, e de repente veio uma pessoa da beira do rio com os olhos vermelho, tinha fumado muita maconha. E aí veio, ele parou, aí começou a conversar com a gente e tal. E aí começamos a falar de Jesus lá, né, pro ex-maconheiro. Aí ele, vou falar uma coisa, tem muitos que estão lá dentro, mas eu aqui estou melhor do que muitos que estão lá. Irmãos, quer ver eu ficar revoltado é quando o ímpio começa a querer buscar falha dentro da igreja para não se converter. Eu fico bravo com isso, irmão. E o negócio fez feio. Então ele dentro dos olhos dele. Aí eu falei, mesmo? Então me conta a história. Aí ele falou, eu vou falar uma coisa para o senhor. Para mim voltar, o senhor vai ter que mostrar a glória dele. Entendeu? Porque Ezequiel, agora de pessoa desviada nessa, né? Porque os querubins, quero poder ver querubim, meu filho. Continua, né? Aí eu falei, quer ver serafim? Legal. Rapaz, te falar, não vi nada disso ainda. Rapaz, eu quero ver até hoje também, rapaz. Que negócio sério, né? Mas a Bíblia fala de você, sabia? Está lá na Bíblia. Aí o que está na Bíblia? A Bíblia está falando que você é porco. A Bíblia está falando que você é cachorro. Por quê? Porque você era servo. Você estava na presença do Senhor. E agora você voltou a comer das bolotas. E agora você comendo o seu próprio vômito. E você vem aqui arrotar para mim e dizer que quando o Senhor aparecer, tu tem que tomar vergonha na cara e se converter. Ele começou a fechar a mão, né? Aí ele começou a fechar a mão, botou a mão para trás e falei, segura aí, Jesus, me segura também. Ele começou a fechar a mão, o irmão que estava do meu lado já levantou, deu uma volta para o lado, e eu fiquei, ele mira eu miro ele mira eu, eu falei, não deixa não, fechou a mão, aí ele falou, só não dou um murro dentro da tua cara, porque eu sei que tu é homem de Deus, por causa da palavra que ele ouviu. Mas voltou para Jesus, tá? E pode glorificar Jesus aí. Ela tentou mudar de assunto. Ela fala, quando um Cristo, então pensa que tu é. Vamos em outras
palavras dizem, né? Quando o Cristo vier, mas ela está dizendo assim, quem tu pensa que tu é? Quando ela fala, quando o Cristo vier nos ensinar, ela está dizendo assim, quem tu pensa que é para me ensinar alguma coisa? E ele continua. Porque Jesus não se intimida com o cara feio. Verdade. Não. Ele não se intimida, não. Jesus não fica intimidado, irmão. Quando ele quer falar contigo, ele vai falar. E tu pode se estribuchar, irmão. Tu pode cair babando. Ele vai continuar falando. Até tu ser liberto. E depois agora que ele se manifesta na tua e na minha vida. Vai ser bonito. Um dia eu estava dentro de um cemitério, numa sexta-feira 13, com góticos, desviado da presença do Senhor. Irmão. Aí quando eu sentei lá em cima lá da sepultura, lá, tava aquela madrugada, 3 da manhã. Aí sabe, o Senhor falou comigo assim, ó, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem, eu desviado dentro do cemitério, tá? Nem os que descem a região do silêncio. Eu ouvi Deus falar, Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que eu fiz? Foi embora. Você entendeu não, irmão? O Senhor não desistiu de mim. Glória a Deus. Ele foi me buscar onde ninguém poderia ir. Sabe, Jesus estava indo para onde? Para onde que ele estava indo? Acabou de para Gali. E o que ele fez? E era necessário passar por Samaria. Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida e Jesus entende a necessidade de passar na tua casa. Ele entende a necessidade de eu vou atender meu filho, eu vou atender a minha filha, eu vou hoje entrar na vida dela, eu vou hoje entrar na vida dele e vou fazer tudo novo. Aquela mulher questionar o que fez aquela mulher discutir com Jesus, em outras palavras, foi porque aquela mulher era uma mulher marginalizada. Então ela vivia coada. Então tudo que viesse para ela, ela iria interpretar de uma outra maneira. Mas Jesus é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. O Senhor Messias que se chama o Cristo vem quando ele vier. Quando ele vier, precisa anunciar tudo, entendeu? Está entrando mérito aí. Ela não gostou que ele mexeu na religião, na questão religiosa dela. Mas ele continua, porque Jesus não se liga com o religioso. Verso 26. Jesus disse-lhe, aí acontece, eu o sou. Sabe qual é o problema de nós? Eu procuro muito, como ser humano, evitar. Eu procuro muito evitar esse negócio de eu sou. Porque, biblicamente, nós entendemos o seguinte, que quando Deus fala com Moisés, olha só, quando Deus fala com Moisés e pergunta, no nome de quem que eu vou lá do faraó dizer para libertar o povo e deixar o povo ir? Aí Deus fala assim, diga para ele que o eu sou te enviou. Lembra que agora Jesus está falando o que para aquela mulher? Eu sou. Você é diácono? Não, você está diácono. Você está aprendendo. Você está crescendo. A graça de Deus está te enchendo dia após dia. Você é missionário? Não, você está missionário. Você ocupa uma posição. E a graça de Deus é que é na sua vida. Você é a sobre nós estamos. É a graça de Deus que nos dá força para pastorear. Ele que dá revelação, ele que dá entendimento. Ele que, meu filho, fala, faz isso aqui, meu filho. Vai para esse caminho, meu filho, faz isso aqui. Irmãos, quando nós entendemos que é Ele que é, a gente faz assim, ó, diminui e faz igual aconteceu quando Jesus pressão pela cidade. Eu estou à disposição. Temos um mentinho aqui, ó. Me usa. Pode me usar uma vez. Mas se tu me usar uma vez, vão jogar pétalas para eu passar. Porque a tua presença vai estar sobre mim. Você não entendeu, não? Glória a Deus.
E ele diz, ele se declara, ele se abre, ele mostra para cada um e fala assim, olha, tu está esperando quem? É o Messias? É o Cristo, quer dizer, aquele que foi moído, eu o sou. Irmãos, aquilo mexe com aquela mulher, porque ele diz, quando ele diz assim, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos. E maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Você entendeu ou não entendeu? Lembra do primeiro lá no começo? Sobre a questão do contexto de nós, qual é o problema, como eles iam ver. Isso é uma presunto. Isso aqui é pouquinho presunto. Vai lá. Enquanto os discípulos estão lá, o rolo está desenrolando. Você está entendendo? Deixa eu falar uma coisa, às vezes Deus pega a gente, sabe? Quando a gente ainda tem. Porque a gente é ser humano, né, irmão? Não tem ninguém melhor do que ninguém. A gente tem, às vezes, um resquício, um resquício de religiosidade na gente, né? Quem não tem? Todos nós temos um pouquinho, né, de preconceito, ou um conceito errado das coisas, que a gente não entende como Deus entende, não vê como Deus vê. Aí o que Deus faz? Manda a gente fazer outra coisa. Enquanto está fazendo outra coisa, Ele está cuidando daquilo que você jamais faria. Enquanto Ele manda tu fazer outra coisa, vai lá fazer uma coisinha lá, faz isso aqui, meu filho. Quando tu está indo lá, Ele está tratando daquilo que você jamais trataria. Os discípulos não iam parar de falar com aquela mulher. Os discípulos não iam evangelizar aquela mulher. Os discípulos não iam falar nada com aquela mulher. Mas Jesus parou para mudar a vida daquela mulher. Ele diz, sou eu o que falo contigo. E a coisa fica estreita, porque quando ele diz, sou eu que falo contigo, nisso vieram os discípulos e maravilharam-se que eu estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhes disse qualquer coisa. Ou porque falas com ela? Porque sabia quem ele era. Você está entendendo? Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque talvez o contexto nosso social faz a gente julgar coisas que nem existem. Faz a gente olhar e ver coisas aonde não tem. Mas a questão dos discípulos é que eles sabiam quem era o Cristo. E quando eles vieram se maravilhar, eles estavam falando com uma mulher, porque não era uma coisa comum. Mas eles não falaram nada, porque sabia quem ele era. Ele já conhecia o Mestre. Sabe o que isso me mostra, irmão? Me mostra para cada um de nós que nós somos cheios de preconceito, cheios de falhas, cheios de erro. E precisamos aprender caminhando com Jesus. Precisamos andar mais com Jesus. Sabe? A gente, meu Deus. Quando a gente começar a andar mais com Jesus, a gente vai entender coisas que a gente não entendia e aceitar coisas que a gente não aceitava. Porque somos preconceituosos, como aqueles discípulos eram. E aí continua dizendo a história. Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro, e foi à cidade. E disse àqueles homens, isso no caso a mulher, né? A mulher se afasta de Jesus, deixa o cântaro, deixa tudo, vai à cidade. E disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse, tudo quanto tem feito, porventura não é esse Cristo? Entenda, irmãos. Naquele contexto social, a mulher não se dirigia a homem, e o homem não se dirigia à mulher. Só que pelo contexto que ela vivia, ela tinha mais contato com homens do que com mulheres. Aquela mulher sai dali para evangelizar. Talvez alguns daqueles homens tenha servido ela em alguns momentos de prazeres. E talvez quando ela chega para falar, alguns deles se espantam em dizer, você não veio me buscar, me procurar? Não, eu vim te trazer para te levar a conhecer quem é o Messias. Porque eu conheci.
O que me mostra nisso é que Jesus entrou numa situação, pegou uma pessoa religiosa, pegou uma pessoa que estava destruída, transformou e foi rápido, tá? E foi rápido, porque agora ela sai dali, larga tudo que estava fazendo, vai na cidade e começa a fazer um alvoroço, começa a falar para todo mundo: eu conheci o Messias, olha, eu conheci o Cristo, aleluia. O crente que é transformado, o crente que conheceu Jesus, ele quer compartilhar esse conhecimento com todos. O religioso não, Da glória. o religioso não. Mas aquele que conheceu Jesus, ele quer compartilhar. Ele quer mostrar para todos o que Jesus fez na sua vida. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. A sociedade vai olhar e vai ver a mudança, a transformação. E vão te perguntar: quem fez isso na tua vida? E aí você vai dizer: eu conheci o Messias. Eu conheci o Salvador. Eu conheci Jesus. Eita glória. Jesus, quando Aleluia. a palavra transformação quer dizer o quê? É o momento de mudar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de andar, a forma de falar, a forma de viver. Isso é transformação. Aleluia! Como a transformação é quando Deus te transforma e faz você agir, a ação, faz você agir de maneira diferente do que você agia. Tá virado, xingava, agora você dá glória a Deus. Tava irado, xingava, agora você dá aleluia. Dava uma topada, xingava, agora tu fala: o sangue de Jesus tem poder, aleluia! E o mundo vai olhar pra você e vai perguntar: quem fez isso na sua vida? Apresenta Jesus pra tua família, meu irmão. Apresenta Jesus para a tua família, meu irmão. Apresenta Jesus para os teus vizinhos, meu irmão. Mostra para eles o que o Senhor fez na sua vida, para eles desejarem e querer conhecer também o Messias. Maravilha! Um homem que me disse tudo quanto tem feito, porventura não é este Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha isso, irmãos. Pediu água e agora está fazendo culto. Pediu água e agora está fazendo culto. E quem foi o missionário que foi buscar essas almas? Não foi os discípulos que foi buscar foi pão. Você não entendeu aí no mistério, meu irmão. Às vezes Jesus muda, sabe? Vai falar: faz isso aqui, meu filho, que eu vou usar alguém, eu vou pegar alguém quebrado, eu vou pegar alguém desacreditado. Jesus de Nazaré. Aí é onde você não está disposto a ir, então vai lá comprar pão. Aleluia. Meu Deus, é muito forte isso. Sabe quando a gente entra? Quando a gente entra no mistério, no contexto religioso, a gente começa a virar religioso, irmão, a gente não quer mais falar de Jesus para ninguém. A gente é religioso, a gente só quer ir para casa. A gente volta até a fazer umas coisinhas que fazia antes, enganar os outros, mentir. Não é? A gente de casa até xinga um palavrão, porque ninguém está vendo, mas Jesus está vendo, né, irmão? É porque não é religioso. Entrou muito no contexto religioso. Aí o Senhor está vendo, aí vai lá, pegar pão para crente. Fica muito carnal, né? Só pensa em encher a barriga, meu irmão. Você está com pão. E Jesus fica ali esperando aquela mulher que ninguém dava nada, uma mulher que ela foi vista como uma mulher da vida, uma mulher que não tinha valor nenhum, uma mulher que não tinha esperança em nada. Enquanto eles estão lá, Jesus está conversando com ela. Enquanto eles estão lá comprando, passando a sacolinha do pão, aleluia, Jesus está lá transformando ela. Aí quando Jesus acaba de conversar com ela, já está transbordando rios de água. Aleluia. Não falava só de morte, agora está falando de vida. Exalando a Deus. Aleluia. Quem vivia falando mal, agora começa a falar bem. Aleluia. Quem vivia uma vida de pecado, agora começa a transbordar Jesus. E aquela mulher vai na cidade e começa a falar para todo mundo: vocês têm que conhecer. Quem? Messias. Que mulher? Messias, você é uma mulher pecadora. Eu conheci ele. Ele falou tudo sobre a minha vida. Ele mostrou para mim que tem saída. Ele falou: ai meu Deus, ele falou para mim
que eu posso ser feliz e não preciso mais disso. Mas quem é esse homem? E todo mundo começa agora a ficar agora com desejo de saber quem é esse homem. Então vamos lá ver quem é ele. Ele é o Messias. E agora vai uma multidão de pessoas até Jesus. Aleluia, Jesus Deus. ainda está na beira do poço. Pediu a água, ela nem água deu para ele. Mas ele não precisava de água, porque ele queria encher ela da água. Aleluia. A fonte de água viva fez transbordar dentro dela. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Nós temos que nos despir da religiosidade. Sabe? Alguns de nós nem falam mais de Jesus para os da sua própria casa. Sabe por quê? Porque a religiosidade faz a gente olhar para ele e falar assim, aí não tem mais jeito não. Porque já falou muito, porque eu sou de orar, porque eu sou de jejuar, porque eu sou... Fica tranquilo, continua falando que Jesus vai chegar lá. Ele vai ver a necessidade de passar de novo lá na tua casa. Aleluia, transforma a vida. Continua profetizando a mudança desse homem. Continua profetizando que ele vai largar a bebida. Continua profetizando que ele vai largar o cigarro. Continua profetizando que ele vai largar a prostituição. Continua profetizando que essa jovem vai voltar a cantar e a louvar o nome do Senhor na casa do Senhor. Nossa, o Senhor vai ser exaltado. Continua falando, continua profetizando, continua orando. Jorre água viva. Continua levando bênção na tua casa. Para de ver defeito em tudo. Para de ver problema em tudo. Aleluia, para de reclamar da goteira. Quando tem um teto, está furado, mas ainda tem um teto. Dá um jeito. Passa o superbonde lá, meu irmão. Aleluia, começa a adorar o Senhor. Porque você ainda tem aonde repousar a tua cabeça. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus viu necessidade de passar naquela cidade. Santo de Ele Israel. estava em outra Aleluia. direção. Foi cansativo para ele. Aleluia. Ele enfrentou o sol quente. Era meio-dia. A hora sexta é meio-dia. A hora nona é 3 horas. Então Jesus era meio-dia, irmão. Estava o sol ó, no meio. Escaldante. Calor. Aleluia. Mas ele foi lá. Ele foi lá. Porque ele tinha marcado um compromisso. É necessário passar lá. É necessário passar lá. Eu vou passar lá. Ela vai chegar. E quando ela chegar, eu já tenho tudo preparado. Aleluia. Ela vai chegar com fome, eu vou alimentar ela com a palavra. Ela vai chegar com sede, buscando água, e eu vou dar água viva para ela. Que o Senhor abençoe. Continue nessa Pastor, eu te garanto. Mas palmas ao Senhor, amém?